Bem, gente, no nosso vídeo anterior, nós discutimos dois princípios de interpretação da Constituição. Na verdade, dois princípios que são um só. O princípio da força normativa da Constituição. Vimos, na verdade, também no vídeo anterior, um desdobramento desse princípio, um corolário dele, que é o princípio da máxima efetividade, que nada mais é do que o princípio da força normativa da Constituição aplicada aos direitos e garantias fundamentais. Isso aqui a doutrina fez apenas para reforçar a proteção especial que deve ser dada à dignidade da pessoa humana. Por isso a gente separa esses dois princípios. É como se a gente dissesse assim, olha, na interpretação das normas constitucionais, você deve dar a cada norma o máximo grau de eficácia, o máximo grau de produção de efeitos jurídicos. Agora, em se tratando de direitos e garantias fundamentais, olha, atenção redobrada quanto a isso, hein? Força normativa e máxima efetividade. Eu concluí o vídeo anterior dizendo que o princípio da máxima efetividade, no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, serve geralmente na hora em que a gente precisa harmonizar conflitos entre direitos e garantias fundamentais. E aí comentei com você um outro princípio de interpretação da Constituição, na verdade citei o princípio da harmonização. Pois bem, este vídeo começa discutindo com você exatamente esse princípio. Vamos para o quadro? Dá uma olhada lá. Princípios de interpretação constitucional, agora estamos no chamado princípio da concordância prática, tá certo? Olha lá, hein? Onde você encontrar essa expressão, princípio da concordância prática, saiba que estamos falando da mesma coisa. É o princípio da harmonização. Bom, consiste essencialmente numa recomendação para que o aplicador da Constituição, ele, em se deparando com casos de concorrência entre bens que são constitucionalmente protegidos, adote uma solução que, claro, otimize a realização de todos eles, tomando cuidado para não acarretar a negação de nenhum outro. O que significa, então, harmonizar? Está aqui, ó. Palavra-chave, né? Harmonizar significa compatibilizar. É isso, compatibilizar. Harmonizar normas constitucionais significa compatibilizar. Veja, e compatibilizar significa a aplicação das duas normas, e não a negação das duas. Eu tenho aqui uma norma constitucional 1, que está em aparente conflito com uma norma constitucional 2. O princípio da harmonização me impõe dar máxima efetividade ou atribuir força normativa tanto a uma como também a outra. Na aplicação do caso concreto, eu não posso fazer assim, ó, aplico essa e nego de forma absoluta esta outra norma. Eu não posso fazer isso, tá certo? Eu tenho que, repara bem, tomar o cuidado de, na solução de problemas jurídico-constitucionais, me deparando com casos de concorrência entre bens que são protegidos pela Constituição, eu não posso negar nenhum deles. Eu tomo o cuidado de, na aplicação do caso concreto, não negar um em detrimento do outro. Então, olha lá. Lembra daquele exemplo que eu citei no vídeo anterior? No exemplo que eu citei no vídeo anterior, eu disse assim, a liberdade de credo e o respeito à integridade física e moral. Aí nós pensamos numa determinada liturgia que incluísse entre os seus ritos uma prática que submetesse a pessoa a tratamento desumano, a tratamento degradante, ou uma prática que submetesse alguém a tortura. Como é que eu vou, então, repara, compatibilizar, harmonizar
essas duas normas? Sabendo que pelo princípio da máxima efetividade, eu tenho que atribuir maior valor, maior grau de aplicação, maior produção de efeitos jurídicos às normas que definem direitos e garantias fundamentais. Veja, eu ainda não sei como é que eu vou fazer isso. Lá na frente nós temos uma orientação um pouco mais segura. Ainda não sei como é que eu vou fazer isso, mas eu já sei de antemão que se eu aplicar o princípio da proibição que as pessoas sejam submetidas à tortura, tratamento desumano ou degradante, eu não posso fazer isso negando o direito à liberdade de credo. E se mais, eu aplicar o princípio da liberdade de credo, eu não posso negar o fato de que as pessoas estão proibidas de serem submetidas a tratamento desumano ou degradante, que sejam proibidas de submeter à tortura. Eu preciso achar um jeito de compatibilizar tudo isso. Eu preciso encontrar uma forma de harmonizar as normas constitucionais. Por quê, Fernando? Por conta da mãe de todos os princípios de interpretação da Constituição. Por conta do princípio da unidade constitucional. Como a Constituição é um todo harmônico, ela é um todo lógico, coerente, sistêmico. Portanto, uma norma constitucional, ao agredir outra norma constitucional, é uma agressão apenas aparente. Na hora de aplicar a norma ao caso concreto, eu tenho que tentar harmonizar as duas, de forma a atribuir um valor, uma eficácia, um grau de aplicação nos dois casos, sem que uma negue a outra norma constitucional. Fernando, é difícil. Não, não é difícil. É só você ser razoável. E está aqui, então, um outro princípio de interpretação da Constituição. Olha aqui. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Está aqui. Ele é utilizado para verificar a legitimidade das restrições de direitos. O que é, na verdade, Fernando, o princípio da razoabilidade, esse princípio da proporcionalidade? É uma pauta axiológica que emana das ideias de justiça, da equidade, do bom senso, da prudência, da moderação. Fernando, eu ainda não estou entendendo rigorosamente nada. Primeiro que eu de pauta axiológica, isso aí ficou muito sem futuro. Veja, uma pauta axiológica pode ser traduzido aqui como uma lista de valores, né? Uma relação, uma lista. Está aqui. De valores. Isso é uma pauta axiológica. É uma lista de valores que emana. Portanto, um desdobramento. Essa lista de valores eu trago da interpretação daquilo que eu entendo como sendo justo, da equidade, da aplicação do bom senso, gente, da aplicação da prudência, de uma aplicação moderada daquela força coercitiva do Estado. Lembre que uma das principais características do Estado é de que o Estado ele monopoliza o uso legítimo da força, o uso legítimo da violência. É verdade que o direito regula a vida em sociedade, mas você já parou para pensar como é que ele faz isso? O direito regula a vida em sociedade limitando liberdades. Na hora que eu digo ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, eu estou dizendo que a lei vai dizer o que é que eu estou proibido de fazer, o que é que eu estou obrigado a fazer. E eu sou livre desde que eu não ultrapasse as obrigações e as proibições. A lei limita a minha liberdade. E o Estado tem força, tem autoridade para usar a violência, caso eu rompa estes limites. Quando eu falo de violência, eu falo de porrada mesmo, certo? Cacetete, gás de pimenta, bala de borracha, aquelas maquininhas de dar choque, cacetete, jato d'água. Eu estou falando de cela, cadeia, eu estou falando disso. Violência mesmo. O Estado detém o monopólio legítimo do uso da força para fazer valer as suas normas jurídicas, o direito, a regulamentação da vida em sociedade, através das normas jurídicas. Agora, ele usa essa força, esse poder de limitar as liberdades, com prudência, com moderação, com bom senso, sem perder de vista que a finalidade é a realização da justiça. Por isso ele tem que ser razoável na aplicação das normas jurídicas e das normas constitucionais
principalmente. Lembra lá daquele caso que nós citamos ainda no vídeo anterior? Você tem a liberdade de credo e tem a integridade física e moral em aparente conflito. Pelo princípio da máxima efetividade, eu tenho que otimizar, eu tenho que dar o máximo poder, o máximo efeito jurídico às duas normas. Mas, bom, elas estão em contradição, num conflito aparente. O que eu preciso fazer? Harmonizá-las, compatibilizá-las. Vou dar resposta ao caso concreto aplicando uma norma sem negar a existência da outra. Como é que eu faço isso? Sendo razoável, tendo bom senso. O que significa isso de ser razoável e de ter bom senso nesse caso? Significa não negar a legitimidade daquela liturgia. As pessoas têm liberdade de acreditar no que quer que queiram, têm liberdade de criar os seus ritos religiosos, de louvor ao Deus que bem entenderem, mas este rito não pode agredir a dignidade da pessoa humana. Repara, estou compatibilizando os dois princípios sendo razoável, tendo bom senso, tendo moderação e prudência. Aí você impede apenas naquela liturgia aqueles ritos que signifiquem tortura, que signifiquem submeter alguém a tratamento desumano ou degradante. Você não vai acabar com aquela religião, você não vai acabar com aquela liturgia. Você vai impedir a prática do rito que significa tortura, do rito que significa submeter alguém a tratamento desumano ou degradante. Olha no quadro mais uma vez para mim, por favor, olha lá. Geralmente, o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para isso, ó, para verificar a legitimidade das restrições de direitos. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Todos nós temos liberdade de reunião. A liberdade de reunião aparece na Constituição, lá no artigo 5º, dizendo que as pessoas podem, desde que pacificamente e sem armas, podem se reunir em locais abertos e públicos. Bom, mas aí o que é que eu faço com aquelas pessoas que têm porte legal de armas? Existem determinadas pessoas que podem andar armadas por aí, que têm legitimidade para isso, que têm autorização legal para andar armadas. Quando essas pessoas resolvem exercer a liberdade de reunião, como é que fica? Já que no texto constitucional a liberdade de reunião foi dita pacificamente e sem armas. Como é que eu vou compatibilizar, como é que eu vou harmonizar isso? De novo, sendo razoável. Eu não nego que você tenha porte legal de armas. Você tem, pode andar armado. Agora, para exercer este ato específico de reunião, preza o bom senso, preza a prudência, preza a moderação de que você pratique este ato desarmado. O Supremo decidiu isso depois de vários episódios envolvendo o confronto entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Civil, quando faz uma manifestação, podendo ela estar armada, responde à repressão da Polícia Militar também de forma armada. Porque, convenhamos, é muito diferente a Polícia Militar ser mobilizada para reprimir uma manifestação de professores, de estudantes, de operários que estão desarmados, e a Polícia Militar ser mobilizada para reprimir uma greve da Polícia Civil, que está armada. Aí, meu amiguinho, quando um saca a arma de um lado, o outro saca a arma do outro, o tiroteio começa. Bom, como é que o Supremo, de forma prudente, tentou restringir o direito de você portar a arma? Restringiu isso pautado na legitimidade que decorre do bom senso, da prudência, da moderação, de que, exercendo uma reunião em local aberto e público, o ideal é que mesmo todas as pessoas estejam sem armas, Dessa forma, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade servem para que você possa compatibilizar, harmonizar as normas constitucionais. Estamos na reta final, tá certo? No nosso próximo vídeo, a gente discute um outro princípio de interpretação da Constituição. Este, mais relacionado ao funcionamento dos chamados três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Até lá, pessoal!